Hipervigilância. Resista, recuse. Como ter privacidade nesses tempos que estão advindo sobre a humanidade, né? Como que podemos ter mais privacidade ou proteger mais nossos dados? Manifesto Cypherpunk. Vigilância em massa é praticamente onipresente no nosso cotidiano. É preciso mitigar todo o avanço contra a liberdade, tanto de dados privados e de expressão. O que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, no mundo e no Brasil também, a narrativa está sendo perdida por diversos grupos dentro da sociedade. Então, como que eles vão fazer? Eles vão querendo controlar cada vez mais a informação, obviamente, com sempre pretextos, né? A sensação de vigilância força o comportamento. É muito conveniente manter todos, ou quase, com medo de estar errado. Não me importo, entre aspas, pois não foi afetado ainda por consequências de vazamentos, venda ou mesmo incompetência de resguardarem os dados, incompetência do próprio indivíduo, ou de governos, ou até mesmo de grandes corporações. Software fechado. Ser observado constantemente pode ser uma opção, mas basta romper com certos softwares? Será que basta romper com certos softwares? Já vamos ter privacidade? É um dos passos, é um dos primeiros passos, é isso. Sistemas operacionais, softwares, enfim. Não espere que será fácil, é claro que não. Dependendo da situação e dependendo da forma que será aplicado, isso não é fácil. O aumento exponencial do controle através de redes sociais, centralização da informação, isso está acontecendo em todo o mundo. Criaram prisões virtuais, fazendo muitos dependentes de ferramentas, sistemas de grandes corporações. As pessoas são dependentes de ferramentas de grandes corporações, conglomerados de mídia, que criaram ferramentas que são muito boas muitas vezes, mas prende os indivíduos ali naquele software fechado. Muitas vezes é um software fechado ainda por cima, o código-fonte é fechado, não dá para auditar aquilo. Ligadas diretamente a governos, muitas dessas corporações são ligadas a governos, consequentemente sistemas de centralização de dados. Mais centralização de dados, mais controle. Tecnocracia, o que seria isso? É uma máquina de controle onde nada escapa de seus arquivos. Aqui pode parecer futurístico, mas é o que está acontecendo. O que é a Palantir? O que estão criando nos Estados Unidos? O que a China virou também? É uma centralização de dados, com a tecnologia, usando a tecnologia para formular uma sociedade tecnocrática. Controle absoluto, sistema construído para moldar a vida, unindo tecnologias sintéticos com organismos vivos. Parece hoje muito futurístico essa frase, mas está prestes a criar esse mundo. Em consequência, não há como ter privacidade, se tudo é recolhido, medido, disposto em sistemas, controlados com grandes corporações, governos mantendo todos com promessas. Na medida que aceitam o controle, talvez não possa haver como escapar. No futuro, ou não sei em que momento, recusar será visto como anomalia, porque o sistema automatizado aquele indivíduo ali se comporta diferente. Então é uma anomalia. Lawfare. O que é a lawfare? É uma forma de atingir objetivos estratégicos com ações judiciais, obtendo vantagens, buscando enfraquecer oponentes, aplicando seletivamente. Lawfare é a união de lei, fair com uma guerra jurídica. É criada essa guerra jurídica com objetivos disso. O objetivo disso é qual? É que o indivíduo quase nunca saiba se está sob algum tipo de infração, mantendo na frequência do medo. As pessoas conhecem as leis? Essa que é uma pergunta interessante. Na escola, é ensinado a Constituição para as pessoas? Elas sabem seus direitos, seus deveres? É uma pergunta. Também uma forma de apelo à autoridade, que a pessoa fica com medo, de questionar a autoridade, sendo que vivemos numa democracia. Vivemos em uma democracia. Então as leis deveriam ser discutidas de forma ampla e aberta. As leis são escolhidas pelo povo? É uma pergunta. Usando leis sobre as pessoas como ferramenta de poder, agindo de forma política, algo que supostamente é imparcial, supostamente imparcial. Mas não é. Por quê? Porque a lei é criada por políticos, a lei é criada no Senado ou pelos deputados federais, enfim. Aqui no Brasil, no caso. Em outros países onde é democrático, é criado pelo legislativo. Assim, usando a lawfare, enfraquecendo o poder do povo. Se as leis são justas e discutidas amplamente, daí é muito bom. Mas isso que é uma pergunta. É feito dessa forma? Controle monetário, as CBDCs. Essa, senão, a mais passiva-agressiva forma de impor poder.
Isso acontece de diversas formas: reserva fracionária, inflação, limitações, bloqueios, taxas, vigilantismo. A questão é, o dinheiro é seu realmente? O dinheiro é do indivíduo, mas ele está dentro de um sistema. Esse sistema é controlado por bancos, por sistemas internacionais. As CBDCs visam aumentar a precisão disso com as conformidades dos bancos centrais com o BIS, ou BIS, que no caso é o Banco de Compensações Internacionais. Esse é o Banco Central do Banco Centrais, alguns chamam assim, né? Atribuindo responsabilização de instituições, assim aumentando a vigilância, movimentações e recolha de dados financeiros. É óbvio, vão falar que é contra corrupção, contra isso, contra aquilo, mas é só olhar o que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo afora, em questões de bancos, em questões de elites que mandam no mundo. Então, é uma pergunta. Funciona completamente esses sistemas deles aí, ou é só contra os indivíduos da sociedade que não têm realmente poder para se rebelar contra certas escolhas que eles fazem sobre milhões de pessoas? PSYOP, operações psicológicas. Aquilo realmente é ou foi o que querem que pensemos que realmente aconteceu? Medo, uma das formas mais efetivas de controle psicológico, induzindo massas inteiras a comportamentos variados dependendo dos objetivos previstos. Operações psicológicas visa mudar o comportamento das pessoas, de milhões, de milhares de pessoas, em determinado, dependendo dos objetivos previstos ali, né? Na realidade, as massas não criam ideologias. Elas caem como vítimas de ideólogos e engenheiros sociais, usado por diversos atores do teatro social. Segregam as massas, segregam as pessoas em grupos para, de forma mais efetiva, governar mais fácil. Assim você é governado de um modo muito mais fácil. Tira o poder das massas, do povo, que dizem que o poder emana do povo. É o que está escrito na nossa Constituição, inclusive. Alegando sempre motivos nobres, alterando a percepção. Assim você altera a percepção e também muda fatores sociais, às vezes que o povo nem quer aquilo, mas eles dizem que quer. Porque passou no jornal, porque passou ali, passou não sei na onde, e daí fazem com que a percepção seja alterada e objetivos sejam atingidos através disso. Mídia propaganda. Todo desespero para controlar a informação descentralizada. Um dos motivos é a perca de poder e credibilidade da mídia pública. Usam esse poder para manipular através do financiamento público. O objetivo inicial era fornecer informações imparciais para as pessoas. Mas muitos desses é moldado por questões ideológicas, políticas, sob o nome de interesse público. Esse nome interesse público visa o quê? Todos têm interesse público. É interesse público. Todo mundo quer, todo mundo é assim mesmo. E na realidade são interesses de sistemas, de governos, de grandes corporações que têm realmente um lobby em cima de algum interesse dentro do sistema, que seja o que for, não importa o que seja. Dentro da tecnologia tem muito isso. É só olhar, que nem eu falei, para os Estados Unidos, a Palantir, que é uma empresa que não existia, supostamente, mas era financiada pelo governo americano, depois abriu o capital aberto, acho que em 2020, e ficou sendo pública daí. Só que na realidade, uma empresa pública, no caso, de as pessoas conhecerem a empresa, né, que existe aquela empresa. Mas com as mudanças e tecnologias, a migração de informação para plataformas mais livres causa esse efeito e desejo de controle. A perca da narrativa faz com que grupos e mais grupos façam essa querer censurar e controlar as pessoas, censura mesmo, e falam sobre liberdade. Falam sobre liberdade do software, liberdade não sei o que, tá, e cadê a liberdade do software? O que é real? Com as tecnologias de AI, aumentando a precisão de leitura, recolhimento de dados em tempos jamais vistos, a hipervigilância acompanha esses avanços, utilizando para controlar percepção, recolher, processar, punir, manipulando o que for possível. Também os avanços de redes SDN, Software Defined Networks, 5G, 6G. O 5G e o 6G, eles trabalham em ondas milimétricas, direcionais. Em ondas milimétricas direcionais. No caso do 6G, ele trabalha também em terahertz. Ele transmite muitos dados. O problema disso é a distribuição desses dados no ambiente, porque tem interferências eletromagnéticas e de objetos também. Então foi criado o que? As superfícies programáveis. As superfícies programáveis, o ambiente físico é transformado em um recurso controlado por software. O ambiente físico é transformado é como se fosse o ambiente físico ele é digitalizado.
ou criado um holograma virtual daquele ambiente, e aquilo também se transforma, né, dentro de um software. E o que acontece? Tem privacidade no negócio desse? Esse assunto aqui é muito interessante, na verdade daria para falar só sobre esse assunto aqui, é muito importante na realidade. George Orwell, Animal Farm. Agora vamos entrar na OPSEC propriamente dita, operações de segurança, aqui no caso deste vídeo. Eric Hughes, o Cypherpunks, o que ele fala aqui? Que devemos, que os Cypherpunks reconhecem que aqueles que querem privacidade devem criá-la e buscá-la, não esperar governos, empresas. Nós devemos buscar o conhecimento. Operações de segurança, variados procedimentos, técnicas empregadas para garantir e assegurar dados, pessoas e objetos. No caso, foi criado por militares. É óbvio que operações, a maioria das coisas foi criado pelos militares. A internet que a gente usa, que hoje governos em vários lugares do mundo querem controlar, foi criado, na realidade foi criado pelos americanos. A gente sabe disso. As pessoas podem não gostar dos americanos, de um monte de coisa. Mas, eu entendo, mas muitas tecnologias veio de lá. Muitas empresas veio de lá. E não tem o que fazer. Vai fazer o quê? A gente pode criar e mitigar a vigilância em massa, que é tanto de governos quanto de grandes corporações, e entre outras coisas, vazamento de dados, entre outras coisas. Em contexto individual, elaborando estratégias de proteção contra a hipervigilância, tentando manter a segurança dos dados, integridade física e mental. Você pode ser muito bom tecnicamente, fisicamente, mas a sua mente também tem que ser treinada para suportar, né, a questão de você poder ver o mundo com olhos, realmente, aqueles que têm olhos que veja o que está acontecendo no mundo e para que caminho que está seguindo. As pessoas falam, isso é teoria, é conspiração, é não sei o quê, mas estão moldando o mundo de controle. Realmente se utilizando de técnicas em nível avançado para além de prever ações, sem achar que está seguro, e sim preparado. Segurança é um sentimento. Você pode sentir seguro, estou seguro, estou me sentindo seguro. Como esse sentimento pode cair e não se sentir mais seguro. É um sentimento. Então você tem que estar preparado para mudanças constantes que acontecem entre governos e tecnologia. Privacidade. A privacidade está ligada à liberdade. Se a sensação de vigilância é constante, o indivíduo não consegue agir de forma livre. É isso que eles querem impor, um medo. Será que eu estou certo? Será que estou fazendo alguma coisa errada? Ué, é uma sociedade livre ou não é? O indivíduo ele está livre para agir livremente? E a responsabilidade é do indivíduo. Isso que eles estão tirando das pessoas. Eles estão terceirizando a responsabilidade das pessoas. É isso que estão fazendo. A escolha dos softwares, sistemas e hardwares determina o resultado da privacidade, mas também o comportamento da utilização. A mudança precisa ser constante, progredindo para atingir a privacidade. Temos que seguir uma ordem de procedimentos. É uma progressão, você vai aprendendo, não é do dia para a noite, não é tão simples assim. Você tem que ir aprendendo as coisas. É um processo, é um procedimento que tem que ser tomado. Diretrizes e procedimentos. Como eu falei, tirando a iniciativa das pessoas, terceirizando a responsabilidade das pessoas. É isso que não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo estão fazendo. Curva de aprendizado. Em sistemas fechados, mesmo que digam que respeitam a privacidade, não tem como confiar se não for possível auditar. Isso necessita curva de aprendizado. Levar a sério é imprescindível, pois trata de ser um aprendizado crítico. Aqui você não pode errar. E não pode fazer coisas também que são contra a lei. Não estou falando disso, estou falando sobre você proteger os seus dados, a sua vida, a sua mente e a sua família. Leva tempo, depende de fatores técnicos. Experimentar, configurar, reinstalar, faz parte do processo. Agir substituindo, além de sistemas, também comportamentos e procedimentos. Falsa segurança. O perigo de sentir que está seguro e cometer falhas de comportamento, principalmente, se expondo. Isso acontece quando se é negligente, dependendo das necessidades do OPSEC, dependendo do seu nível de OPSEC, dependendo do seu nível de operações de segurança, do que você precisa. Aqui eu coloquei exemplos do cotidiano, vamos dizer assim. Exemplos: usar VPN, mas continuar no Windows. Usar navegador do Google, isso já é errado. Utilizar programas com código-fonte fechado, também não fazer isso. Utilizar o Tor logado em uma conta que pode vincular ao indivíduo. Achar que o Tor é inviolável, entre outros fatores. Isso é só um exemplo só. As pessoas acham que estão seguras, na verdade estão se expondo o seu comportamento, expondo a sua OPSEC. Complexidade. Não será fácil. Isso tem de ser compreendido, abordar todas as camadas é necessário. Hardware, sistemas operacionais, softwares, programas, aplicativos.
smartphones, networks, VPNs, proxies, criptografia, comportamento, conhecer a si próprio e a negação. Controlar o ego. É o que derrubou muitos em capacidade de controlar o ego, falar demais, expor coisas, atos, feitos, por pura busca de validação externa, buscando aprovação ou demonstração de alguma coisa, de algo, de um feito. Eu tenho que ser validado pela sociedade, por não sei o quê, por um grupo, que é isso que eles fazem também, as pessoas serem expostas para serem controladas, assim colocando a sua vida em risco e também seu OPSEC. Demonstração de poder ou conhecimento de atividades ou de objetos, conhecer a si mesmo, é um passo para escapar de toda a lavagem cerebral, induzida e orquestrada pela máquina moedora de almas. Então temos que conceber e entender isso para não ser controlado por diversas camadas do sistema. Conhecer a si próprio, conhece-te a ti mesmo, conhecer a si mesmo. Sistema operacional. Aqui não tem. Ou usa software livre ou não usa. Em sistemas fechados não há nenhuma chance de privacidade. Muitos vendem, entre aspas, essa ilusão de continuar utilizando. E muitos vendem mesmo. Cursos que vendem falando de privacidade, mas falam de macOS e de Windows. Eu entendo que o macOS pode ser melhor que o Windows. Isso é verdade. Tem configurações que dá para fazer no macOS? Tem. Tem configurações do Windows? Também tem. Só que não dá para confiar, porque o software é fechado. Como é que você vai auditar um kernel do macOS? Um kernel do Windows, principalmente. Como é que você vai auditar? É bem complicado. Então as opções seriam o GNU Linux, que é o kernel que constitui a base de milhares de distribuições e ferramentas GNU, entre outras ferramentas também, que não é só GNU, não existe só GNU também, tem outras ferramentas além da GNU. Kick Secure, Hardening, segurança por padrão, essa é a frase deles. OpenBSD, os BSDs também, enfoque em segurança e criptografia. Runix, Cubes, virtualização, isolamento e Tor. Graphene, no caso dos smartphones, aqui é mais complexo, é mais difícil, porque no caso do Graphene, ele só funciona nos Pixel. Claro que parece que a Motorola fez uma parceria aí com a Graphene OS, não sei como é que vai ser isso aí, mas parece que é para o ano que vem ainda, mas foi confirmado que é verdade. São opções, e tem outras, e entre outras. Você pode criar seu próprio Linux, você pode usar um Linux from scratch e criar seu próprio sistema. Você pode usar o que você quiser, Gentoo, fazer o que você quiser. Software livre, aberto, liberdade. Falhas na implementação. Aqui eu dou um exemplo, até usando o próprio macOS. Na escolha de um software, de um sistema operacional, implementar todas as camadas de segurança é um desafio. Exemplo, macOS, que implementa na criptografia hardware específico para garantir a integridade das chaves, impedindo a cópia fora do equipamento. No macOS tem um chip criptográfico, e nos celulares também, e nos tablets, lá no iPad da Apple, tem um chip criptográfico específico que é utilizado. O dos mais modernos é mais difícil quebrar aquela criptografia. No caso do Linux, você pode usar o TPM2, só que não é fácil implementar também. Tem muitas configurações. Às vezes, quando você atualiza o sistema, você perde aquela configuração e é ruim isso. Então, é complexo fazer essas configurações, mas é possível. Configurar adequadamente o sistema usando hardening ou sistemas já configurados, abrangendo procedimentos na criptografia, LUKS, usar uma chave como NitroKey e Ubico, com o FIDO2 ou o hardware TPM2, que no caso o FIDO2 é ali a questão do chip criptográfico que tem no Ubico ou NitroKey ou em outras chaves criptográficas físicas que existem. Aqui no caso tem uma imagem diferenciando aqui só um exemplo mesmo, o Ubico aqui e a NitroKey. Password less login, Note Encryption, Data Encryption, Secure Storage, entre outros sistemas que existem para nós podermos assegurar nossas senhas, né? Usando o KeePassXC, por exemplo. Aqui eu posso falar do KeePassXC. Você pega o KeePassXC e associa uma chave dessa física ao seu banco de senhas. E você pode proteger as suas senhas de forma mais adequada. Para acessar um e-mail, para acessar um sistema operacional, no caso. Para acessar diversos serviços, não somente sistemas operacionais, mas também centenas de serviços. Claro que tem que ver cada compatibilidade, cada chave tem uma compatibilidade também. Tem que ver isso, tem que pesquisar bem antes de fazer a compra. Metadados. Dados sobre os dados, localização, data e hora, configurações. Embora o conteúdo esteja protegido, os metadados estão expostos. Isso acontece quando, por exemplo, uma mensagem é enviada com criptografia end-to-end encryption. Isso inclui onde, quando, quem aconteceu determinada ação. Os metadados são os dados dos dados. Está criptografado os dados? O signo criptografa os dados, é verdade, mas tem metadados.
já foi revelado, o Signal é muito bom, inclusive, só que foi revelado que dá para você extrair do celular as mensagens, até mesmo excluídas. É possível fazer isso. É claro, depende do software que é usado, entre outros fatores. De forense computacional. Aplicativos recolhem tantos dados que podem revelar comportamentos, até opiniões, enquanto usam sem perceber que de forma gratuita, entre aspas, e lenta quebram a privacidade. Então, é isso que eu não entendo, que os governos parece que não compreendem, que a privacidade é um direito humano, mas não é só um direito de papel, é um direito natural do indivíduo. O que eu estou pensando agora? Ninguém pode saber. Então é um direito natural do indivíduo ter privacidade, ter a privacidade, que é a mínima coisa que um indivíduo numa sociedade supostamente livre, ele tem que ter esse direito, que é um direito natural. Limpar metadados. Antes de enviar uma mensagem ou algum arquivo, é necessário fazer essa limpeza de metadados. No caso aqui tem o Danger Zone, limpa arquivos PDF, imagens, documentos, enfim. Exiftool, que é a linha de comando, modifica, altera metadados e arquivos em geral. Metadata Cleaner, também no Linux, ferramenta em GUI, né, que é a interface do usuário, nativa no Linux, permite ver e limpar os metadados. O Exiftool, inclusive, dá para você alterar os metadados, bem interessante. Mensageiros. Aqui os que dizem que são os melhores para privacidade. Session, mensagens não metadados. Então você envia mensagens não metadados, privado e seguro. Redes descentralizadas, suporte ao chat e envio de voz, respeitando a privacidade e segurança. Claro, cada um vai usar aquilo que acha melhor para si. O Session é bom. Às vezes ainda não implementaram certas funções que tem nos outros. O simplex.chat, ali está só simplex, né? Simplex. Similar a uma rede P2P, mas consiste em clientes e servidores e não depende de nenhum componente centralizado. Participante não precisa de endereços globalmente exclusivos. Isso dá privacidade. O Session o Simplex é .chat para acessar o site do Simplex, né? Simplex.chat. Porque tem várias coisas de Simplex na internet aí, mas o site é simplex.chat. Então, para você ter, no caso do Session e do Simplex, não precisa de número de telefone. No caso do Signal, é necessário ter, né? Ele utiliza criptografia. O caso do Signal, ele tem a criptografia SPQR, que é o pós-quantum. Ele já utiliza a criptografia pós-quântica. Essa que é a vantagem do Signal. Só que necessita ter telefone, número de telefone, tem metadados, entre outros fatores. Apesar do foco ser na privacidade, pede número de telefone. Enfatizei isso. Criptografia. A regra é clara. É tudo ou nada. Com o aumento de diversas formas de controle, criptografar se torna não somente uma escolha. É obrigatório, praticamente. Você precisa manter seus dados seguros. Dados seguros. OpenPGP, criptografa além de arquivos, mensagens, e-mails. Muito conhecido. Lux, criptografia de SSD, disco, uma camada de segurança, embaralha os dados. VeraCrypt, muito conhecido, né? Múltiplas técnicas de criptografia, disco e arquivo. Volumes e sistemas ocultos. Aí que tem que tomar cuidado. Essa questão de sistemas ocultos, volumes ocultos, é bem interessante. Mas tem a questão da negação também. Negação. Muitas vezes conseguir proteger é possível, mas tem um desafio. Negar algo que aconteceu é mais difícil. O exemplo mais utilizado é a criptografia após descobrir que algo é criptografado. É impossível negar que não está. Como é que você vai estar criptografado ali no sistema? Como você vai dizer que não está criptografado? Então você tem que estar ocultado esse sistema, né? Só que aí depende de vários fatores. Empregar técnicas de negação é importante para se ter uma chance, mas é preciso fazer da forma correta. A escolha é crítica. Se feito errado, tudo se perde. Então vamos para a questão da plausibilidade. No exemplo da criptografia, utilizando volumes ocultos, se feito de maneira correta, é plausível de negação. Em um sistema live, para não deixar logs no sistema, que denunciaria volumes ocultos. Então, quando você carrega um sistema oculto, dentro de um sistema de criptografia, pode deixar logs expostos naquele sistema, e aquilo pode revelar que existe alguma coisa diferente ali naquele sistema, mesmo que está criptografado, aqui usando, aqui tem o cabeçalho criptográfico, vamos dizer que é o LUX, é um exemplo só. E aqui tem o volume, está criptografado, tem o cabeçalho LUX, está criptografado, não tem o que fazer. Você pode remover o LUX, existem até comandos que você remove o LUX, até ensinei nesse canal já. E aqui no caso, você destrói e faz o backup do cabeçalho LUX. Os próprios comandos do LUX têm essas funcionalidades. Criptografia, volume, que está criptografado, e daí tem o volume oculto, com VeraCrypt, enfim, que é o mais utilizado para isso. Mas tem uma questão. Atenção, dependendo da localidade onde o indivíduo está, das leis locais, tipos de regimes governamentais, utilizar negação pode custar liberdade e vida.
Por quê? Porque dependendo da legislação que você está, ou num país totalitário, você vai ser obrigado a entregar essa questão da negação da criptografia, ou que seja o que for utilizado em negação. E daí pode custar a liberdade do indivíduo, dependendo da legislação daquele país. Partindo que o indivíduo está em um país livre, as leis são respeitadas e objetivas, onde existe devido processo legal, pode ser útil, mas em um país com regimes autoritários, pode se tornar inútil e perigoso, dependendo da ferramenta utilizada. Com funcionalidades de negação, está colocando mais risco do que proteção. Se se sabe que aquilo tem uma funcionalidade de negação, pode ser utilizado contra o indivíduo. Falar, ó, ele escondeu algo ali, ele tem um arquivo ali, está escondido. Ele pode ser acusado que está escondendo e pode não ter nada, mas ele está sendo acusado, como não dá para provar que tem e que não tem. Então fica esse entrave dentro da própria questão da negação. Então tem que ver, cada indivíduo tem a sua própria responsabilidade sobre seus atos. Hardware. Esse é um desafio para a privacidade, pois open hardware é raro. Existe, mas com limitações. Não com a performance esperada, que tem hardware fechado. O hardware fechado é óbvio, AMD, Intel, que pode ter várias backdoors, infelizmente. A própria Apple, a gente não sabe. Nessa questão, temos processador RISC-V, alguns modelos de laptop como o MNT, que acho que é na Alemanha, alguns modelos ThinkPad, que são fechados, né? Só que pode ser modificados com LibreBoot, CoreBoot, desativando o Intel ME, que dá para desativar daí. Claro, daí tem que fazer uma modificação para fazer isso. Tem que modificar o Intel lá, ME, lá com CoreBoot, LibreBoot. Modelos da Purism, System76 e Framework. Tem que ver, isso são marcas de aparelhos de empresas que fabricam esses notebooks, esses aparelhos, ou computadores mesmo de mesa. Produzir hardware é necessário muita matéria-prima, é claro. Não há interesse de grandes corporações fabricar open hardware. É claro que não, porque daí os segredos dessas empresas, dessas placas mãe, processadores, ia ficar exposto. Por exemplo, a Intel tem manuais, como funciona um processador Intel, mas os segredos mesmo internos não vão revelar nunca. É claro que não há interesse para isso, por que eles vão fazer isso? Um open hardware visaria o quê? A privacidade dos indivíduos, como funcionaria aquilo para fazer o processamento, mas manter a privacidade das pessoas. Extração forense. Aqui entra uma questão que tem a ver com hardware também. Geralmente é necessário acesso físico. Isso é uma corrida constante contra a segurança dos equipamentos. Sempre empresas de forense, procurando formas de quebrar e descobrir como ter acesso restrito aos dados. Técnicas de hacking, exploits e zero days. É isso que muitas corporações usam para quebrar a segurança de smartphones, de computadores, sistemas operacionais, de mensageiros. São vulnerabilidades que aqueles aplicativos têm, que está inserido naquela máquina forense, que ele explora no equipamento, ou no sistema operacional, que seja em camada de sistema ou em camada de hardware. Isso aumenta o recolhimento de dados. Muitas dessas ferramentas de forense alimentam sistemas de aprendizagem de máquina, algoritmos de AI. Muitas ferramentas alimentam algoritmos de AI, porque é utilizado para fazer essas técnicas de forense. Networks e VPNs. Vamos entrar agora na questão da VPN. Ter um roteador isolando a rede é crucial, se não o mais importante dispositivo em uma rede é o roteador. Em uma network no âmbito profissional ou doméstico, o que dá para fazer? Dá para usar uma distro Linux configurada para rotear o tráfego, usando regras e IP tables NF-tables. Você pode configurar seu próprio roteador. OpenSense, que é baseado no BSD, é um firewall conhecido. Roteadores como o OpenWRT, baseado em Linux também. Você compra um roteador. Um roteador você pode trocar o sistema. Claro que tem que pesquisar se o roteador é compatível. Tem tudo isso. Tem o site OpenWRT. No site lá você vê os roteadores compatíveis. Não pode sair comprando qualquer equipamento. Não funciona dessa forma. VPNs são redes centralizadas e descentralizadas que roteiam através de um túnel criptografado. É só isso. Isso é VPN. É utilizado por grandes corporações, por empresas, por indivíduos e por pessoas dentro de uma sociedade supostamente que se dizem livres. Isso é a VPN. E devemos proteger esse direito de termos acesso à criptografia e a VPNs e tudo mais para proteger nossa privacidade. Isso numa sociedade livre e aberta, que dizem que é. Aqui tem uma representação, uma imagem também. Entra aqui a WAN no roteador. É só uma imagem mesmo. Aqui a LAN. Se você segrega a rede nesse roteador, é óbvio, você pode criar LANs, VLANs separadas, segregadas, para poder ter mais segurança. Se vem, por exemplo, aqui tem o roteador da empresa de SP. Você coloca o seu roteador aqui,
Porque às vezes a pessoa não consegue tirar o roteador do USB ou trocar pelo seu próprio. Então você coloca um outro roteador, configura ele, obviamente, coloca ali, segrega as redes, configura e você vai ter muito mais privacidade. Muito mais privacidade. VPNs. Aqui alguns exemplos. NIM usa a rede descentralizada para rotear o tráfego. Mixnet utiliza a mistura de pacotes junta com a cobertura de tráfego e gerando ruído. Isso aqui é só um resumo bem básico mesmo como funciona. É muito mais complexo, obviamente. Muvad, ofuscação de tráfego, WireGuard, sobre Quick. DATA, que é o nome da tecnologia que eles usam para análise de pacotes por IA, mascarando e enviando de forma imprevisível. O Muvad é muito bom porque ele mascara o tráfego e também bloqueios que podem ocorrer em determinadas regiões do mundo. Amnesia, cabeçalhos dinâmicos, mascaramento randomizando o comportamento dos pacotes. Auto-hospedagem, disponibiliza plano free. A Amnesia, diferente dessas outras de cima, ela tem plano free. Tem a ProtoVPN, que também tem plano free, que é muito bom, inclusive. É claro que o plano pago, você escolhe muito mais opções e muito mais segurança também. O próprio Proton também tem o protocolo Stealth, que ajuda também a proteger, e entre outros fatores. E você pode criar sua própria VPN se você quiser. A verdade é essa. Você aluga um servidor e faz a sua própria VPN. Num país livre, onde indivíduos são livres, é assim que funciona. Honeypot Tor é uma pergunta, né? Foi criado pelos Estados Unidos para suas comunicações secretas, após a abertura ao público, contribuindo para a privacidade. Muitos nós do Tor são centralizados, colocando a rede em risco de espionagem, quebra da privacidade. Esse é o problema do Tor. Ele é centralizado, no caso do poder de um... Claro, tem desenvolvedores do Tor no mundo inteiro. Só que quem financiou o Tor e quem financia o Tor é os Estados Unidos. Ainda é. A grande parcela da financiamento vem de órgãos americanos. Zero Days, é claro, o Tor é alvo de ataques constantes, tanto de governos, o próprio Estados Unidos, pode ser, para eles quebrarem a segurança dessa rede, né? Mesmo financiando, eles podem estar tentando quebrar constantemente. A questão é não utilizar qualquer coisa com confiança absoluta. O Tor é excelente, dá para usar o Tor ainda, claro que dá, só que não confiar 100%, mas ajuda muito. Aqui está um exemplo das bubbles, né? Aqui no caso são países, aqui no caso é Alemanha, né? Tem Netherlands, Alemanha, vários países está centralizado, vários nós, e isso é um problema. Tinha que ser mais descentralizado isso aí, né? Você pode bloquear no Tor RC, você pode configurar e bloquear esses países, se quiser. Às vezes a rede fica mais lenta ainda, mas dá para fazer. I2P. Multicamadas de criptografia, mecanismos contra correlação de tempo, mistura de mensagens de tamanho variável, tentando combater formas de monitoramento, criptografando em cascata, agrupando o tráfego em rede ponto a ponto. É uma tecnologia muito boa, veio antes do Tor, inclusive, ela é muito antiga, cada vez estão aprimorando mais o I2P, não é utilizado porque é lenta, muita gente não utiliza porque não sabe configurar ainda, então tem muitos fatores para o caso da I2P não ser tão famosa, mas é interessante, é muito boa para a privacidade. I2P atua na rede comutando os pacotes, oposto do Tor, que comuta circuitos. É diferente. Os circuitos do Tor, todo mundo fala dos circuitos Tor. O I2P também tem circuitos, obviamente, mas ele comuta pacotes dentro desses circuitos, não circuitos comutados como o Tor. I2P utiliza caminhos redundantes, distribuindo a carga. Não possui nós de saída como o Tor. O I2P não tem nós de saída, o ideal é usar dentro da I2P, mas tem o Alt Proxy, que para fazer um Alt Proxy, se o host não terminar com ponto .I2P, for um .com alguma coisa, um ccTLD, um Counter Code Top Level Domain de outro país, da DNS, né, é possível acessar usando algum Alt Proxy encaminhando a solicitação. O I2P é excelente, é muito interessante. Agora vamos falar de cabeamento, como funcionaria o cabeamento, no caso Wi-Fi, Bluetooth e tal. O ideal é desativar o Wi-Fi. O ideal não é usar o Wi-Fi. O ideal não é usar. Mas retirar placas dos sistemas, como notebooks, computadores, placas Wi-Fi, Bluetooth, pois o hardware fica constantemente recebendo sinal de rádio, gerando beacons. Mesmo que você não utilize o Wi-Fi, você tem um cabo lá. Se você abrir agora no seu computador que tem Wi-Fi no notebook, por exemplo, você está cabeado, lá tem redes em volta de você que estão recebendo beacons dessa placa, ali denunciando que há uma placa recebendo beacons. Então, é uma forma também de quebrar a privacidade, se for analisar de um nível mais paranoico. Bluetooth Low Energy consome menos energia, usa em torno de 40 canais, os beacons transmitem informando a existência para outros dispositivos. Na maior parte do tempo,
fica em modo espera. Com solicitação scan, pode enviar para dispositivos vizinhos que estão ativos. Isso aqui entra na questão de inteligência de sinais. Você pode passar por um lugar e você ser denunciado que você passou ali, vamos dizer assim, porque você estava com fone Bluetooth, com equipamentos que emitem sinal Bluetooth Low Energy. Televisões emitem esse sinal. Então, muitas vezes a gente não sabe como esses protocolos funcionam, como eles recolhem dados, né? Então agora eu vou falar sobre inteligência de sinais, propriamente dito. Tem um produto chamado Signal Trace, que usa assinaturas eletromagnéticas, captura um tipo de padrão que é emitido por dispositivos de celulares, smartwatches, fones sem fio, Bluetooth, Wi-Fi, RFIDs. Nesse caso, pode ser feita a correlação com as placas de veículos. No caso dos Estados Unidos, tem uma empresa chamada Leonardo que tem essa tecnologia aqui. Essa tecnologia é deles, se eu não me engano. E isso faz com que o carro passe por um sistema de detecção Leonardo, e esse carro associa os dispositivos que estão dentro desse carro com a placa daquele veículo. Olha o nível de vigilância nos Estados Unidos. Aqui não quer dizer que no Brasil não tenha também, mas lá estão usando essa tecnologia. Cellebrite é muito conhecida no caso da forense, mas elas têm outras tecnologias também, não é só aquele equipamento Cellebrite. Coleta de dados de diversos tipos, análise de correlação usando AI, controle remoto de dispositivos e monitoramento. Eles têm diversas tecnologias internas e também que vendem para países e é usado como vigilância em massa também. Altamides, padrões de movimento, localiza secretamente indivíduos através de dispositivos celulares. Não exige nenhuma interação das vítimas do monitoramento. É usado para interação, esse Altamides, você consegue localizar praticamente, vigiar pessoas através do telefone, do número de telefone. Só ter um número de telefone, através desse Altamides é possível fazer. Isso aqui é no nível de espionagem já. Nível de espionagem mesmo, de inteligência de sinais. Por isso que é o nome, inteligência de sinais. A vigilância em massa, ela é onipresente de uma forma abismal, assustadora. As pessoas não têm noção. E tem outras tecnologias que, né? É óbvio, tem muitas tecnologias. Satélites. Então, aqui tem o satélite geoestacionário, os medianos que ficam entre 12 mil e 20 mil quilômetros da Terra, e o low orbita, né? Que esses do Elon Musk, no caso da Amazon também, que tem essas tecnologias de baixa órbita, 600 quilômetros, 1000 quilômetros, 1000 e poucos quilômetros que ficam ali perto da Terra. É muito bom isso aí e tudo mais. Só que também tem questões de privacidade se for analisar bem. Só que vai fazer o quê? Estamos aqui nesse planeta. Estamos contidos aqui nesse planeta. Como é que vai fazer? Estamos aqui. Os sinais eletromagnéticos estão fluindo para tudo que é lado. Para tudo que é lado. Hoje em dia, você com Wi-Fi, você consegue ver através, entre aspas, através de paredes. Com inteligência de sinais você consegue ver. Tem equipamentos para fazer isso. Principalmente nos Estados Unidos tem equipamentos robustos para fazer isso. Então, satélite Starlink, integrando com o XAI, que é a tecnologia de AI da Starlink do Elon Musk, né? Conectando celulares via satélite, usando a tecnologia chamada Direct to Cell. Nos sistemas tradicionais de torres, existe o desafio de conectar os celulares aos satélites, pois no caso das torres, o código de área é fixo. Ou seja, o que eles criam? Eles vão criar um ambiente virtual para se conectar no satélite. O celular, ele se conecta nesse ambiente virtual. Aqui tem uma explicação. Os satélites LEO, Low Orbita, a sua órbita é completa por 95 minutos. Um satélite de Low Orbita. Ele faz a órbita completa em redor da Terra em 95 minutos aproximadamente. Um celular parado deve trocar de estações muitas vezes. Para solucionar isso, é criada uma identidade de localização. Os satélites dividem a superfície da Terra em áreas. Cada uma é atribuído um identificador permanente, virtual. São propriedades da geografia, não dos satélites. Ou seja, essa configuração está fixa nos satélites. É uma propriedade da geografia. O satélite sabe identificar cada área do planeta Terra e faz a identificação daquele local onde estão aqueles aparelhos celulares, no caso celulares ou até outros tipos de equipamentos que recebem esse sinal eletromagnético. A questão é sobre a privacidade disso aí. Eu trouxe isso aqui para discutir a questão de privacidade, para fazer pensar sobre isso. Robôs e drones, é claro, está onipresente na humanidade. Equipamento com tecnologias de espionagem de alta definição, câmeras térmicas, sensores, recolha de sinais, existem propostas para anexar armas letais, para a proteção e segurança de todos, entre aspas. É claro, em conflitos já está sendo utilizado bombas, armas, tudo acoplado a esses drones. Só que dentro de uma sociedade que supostamente, né, é discutida a privacidade, deveria ser discutido isso aí. Se o Estado um dia vai utilizar isso aí também. Então temos que ver isso aí.
Só que as pessoas, né, parecem não se importar muito. Acumuladores de dados cada vez será mais comum, assim acostumando as massas a conviver mesmo não sabendo como esses sistemas funcionam e quais tipos de informações recolhem. Robôs, que tipo de informação recolhe? Telemetria, dados biométricos de rosto, de tudo que é coisa. Como dados biométricos não é só de rosto, é a forma que a pessoa anda, é a forma que a pessoa se comporta, também é um dado biométrico. Poison in data, envenenamento de dados, prevendo o comportamento com os dados fornecidos de forma que o indivíduo nem saiba. Isso irá fazer com que esses conglomerados prevejam suas ações e desejos. É assim que eles vendem os dados das pessoas. Se você envenenar os seus dados, no caso, é uma técnica. Não estou dizendo que é efetiva completamente, mas é uma técnica. Poison data, ensinar de forma errada os modelos algorítmicos, forçando o aprendizado de máquina a ter dados equivocados sobre os indivíduos. Ou seja, realmente clicar, acessar, assistir, mas não para criar um padrão correto, mas enganar o algoritmo. Assim você engana o algoritmo, aqueles seus desejos não são seus desejos, na verdade. Você está envenenando os dados para ele aprender errado. É claro que eles já sabem disso. É óbvio, eles já sabem disso. Biometria facial. O que está acontecendo? Isso está se tornando um padrão em diversos lugares do mundo. Isso é normalizado. Mas pelo fato e risco das coisas saírem do controle, sacaram a Carta da Proteção para justificarem mais recolhimento biométrico e documental. No caso, essas leis que aprovaram no Brasil. Agora, vou finalizar aqui então. A verificação de idade se tornou lei em diversos lugares do planeta prisão. Então, aqui no nosso planeta, estão buscando muito controlar essa parte aí, com essa justificativa de proteção dos indivíduos que são vulneráveis na sociedade. Eu concordo que deve ter proteção, mas não criar mais problemas, como eu já falei sobre isso. Essas leis, principalmente do Brasil, estão criando mais problemas, praticamente banindo os sistemas operacionais livres. Cadê a comunidade software livre? Eu faço uma pergunta, onde está essa comunidade para agir contra leis repressivas e leis que realmente não protegem e visam o controle das massas, o controle de indivíduos? Porque esses indivíduos que se dizem defender Linux e software livre, eles agem de forma ideológica. A ideologia, na verdade, teria que ser a liberdade humana. A liberdade humana. Querem exigir algo que não protege. O que querem é garantir que os sistemas deles não sejam contaminados com poison data, como eu falei. Eles sabem que tem isso. Então como que eles vão saber que aquele é um ser humano real acessando aquele serviço? É uma forma também de você saber que é um ser humano real, você tendo a biometria dele, você tendo os dados dele, os documentos. É uma forma também. As pessoas não entendem como funcionam as coisas. Bots. Ou seja, bots, é claro, mais dados pessoais. Ou seja, os bots podem contaminar os dados deles também. Pessoais devidamente armazenados para alimentar suas IAs. É assim que eles fazem para alimentar as IAs, dados dos indivíduos, por décadas e décadas sendo recolhidos no mundo todo. Finalizando aqui com uma frase do Julian Assange, a internet pode ser a maior ferramenta, né, de emancipação, ele diz aqui, né, nessa frase. Foi transformada no facilitador mais perigoso do totalitarismo que já vimos. A internet é uma ameaça à civilização humana. Pode se tornar uma ameaça por quê? Porque os indivíduos não estão entendendo o que caminho que estão seguindo. Leis que protegem pessoas, pessoas que são, no caso, crianças, é bom, só que não criar mais problemas. Para administrador de redes, para pessoas que estudam segurança da informação, é isso que acontece. Eles criam burocracia para controlar a humanidade. Criam leis que são inexequíveis, leis que não são possíveis de ser aplicadas. Simplesmente tem plataformas que não vão atuar naquela região. Tem sistemas que não vão ser distribuídos naquela região. É simplesmente isso que acontece. É simplesmente isso que acontece. Controlam e subjugam milhões de humanos para objetivos que sequer, às vezes, as massas sabem aqueles objetivos que eles querem atingir.